sobre o curso para a União. Quer dizer, eu estava dizendo que todos perdem nesse processo de humilhações no ambiente de trabalho. Perde a empresa, perde a união, que somos nós, né, quando há aumento de doença. A empresa, como vocês depois verão, tem uma série de perdas, não só, apesar de ela se preocupar muito mais com a imagem arranhada, né? E aí, rapidamente, queria passar para as medidas preventivas. Como toda medida preventiva, ela prevê prevenção primária, secundária e terciária, e a prevenção primária sempre a gente tenta que ela ocorra na fase de conflitos, né? E sempre pensar nas circunstâncias do conflito que se prolonga e que favorece a questão do assédio moral. Quando há o assédio propriamente dito, né, bem caracterizado, não há como passar mais uma etapa, é necessário aí sim pensar nas ações secundárias e para que nós não cheguemos às consequências e à ação terciária, né? Sua mão foi baixada, fique à vontade para levantar a mão. Não entendi nada aqui, mas enfim. Bem, quando a gente fala em prevenção primária, vocês já sabem, né? Não vou me colocar essa questão, mas eu queria lembrar que na prevenção secundária já existe o assédio, né? Quais seriam as prevenções, as causas, como a gente faz? Primeira coisa, também rapidamente identificar os fatores psicossociais que existem dessa organização de trabalho, né? E as relações laborais, sociais que se estabelecem aí nesse ambiente de trabalho. Como medidas de intervenção, nós poderíamos pensar, se falta um acordo, quer dizer, esse trabalhador conversou na empresa, fez uma denúncia no seu sindicato, fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho, procurou um centro de referência de saúde do trabalhador, cabe aí, as medidas de intervenção seria investigar sempre com a equipe multidisciplinar, elaborar ou usar protocolos como instrumento de avaliação. Eu gosto muito do Leima e do NAC, que me dá uma ideia do que como está o clima organizacional dentro dessa empresa, verificar a cultura organizacional, que aprova ou não condutas discriminatórias, pensar em sanções não pelo cumprimento das normas, pelo não cumprimento das normas, né, dentro dessa empresa, quer dizer, se foi elaborado um TAC ou um termo de ajuste de conduta, e se não está cumprindo ou não, garantir apoio médico psicológico ao assediado, isso é fundamental, né, ou aos assediados, e não também ter bem claro que não deve ser esse indivíduo objeto de discriminação ao retornar ao trabalho, principalmente aquelas pessoas que adoeceram, e aí cito até a questão da Lei Dort. Explicitar os tipos de ações que devem ser aceitáveis, as que não são aceitáveis, então a violência não pode ser tolerada, tolerância zero. Se a gente pensar em limite de tolerância para a violência, seria o limite zero para a violência, né? E o que a gente poderia ter como guia, isso é mais um exemplo, a gente se perguntar, a regra dentro dessa empresa é objetiva? Como são feitas as avaliações, as seleções dessas pessoas? E a política de promoção, como é que se dá? É por critérios íntegros, honestos, ou se dá pelo critério da amizade, né? Do amigo que chega, enfim. Os horários, como é que se dão esses horários dentro da empresa? Houve mudança repentina ou não na organização? Como são as divisões de tarefa? Como são as exigências laborais? Qual é o estilo de liderança que existe dentro dessa empresa, dentro dessa organização, né? E não perder como perspectiva que o assédio moral ou a violência no trabalho, para ela desaparecer ou minimizar, é necessário sim mexer, alterar, modificar a organização de trabalho. Então, se a gente fosse resumir, é um ciclo preventivo. Esse ciclo seria avaliar as práticas discriminatórias, né? E se há o risco ou não do assédio moral, na medida em que há essas práticas de humilhações e discriminações dentro do ambiente de trabalho, elucidar os processos que fazem durar as injustiças, quer dizer, há quanto tempo, o que aconteceu, qual foi o evento que desencadeou todo o processo. Esse aspecto de procurar o evento é fundamental, até para nos dar um norte de como andar dentro dessa pesquisa, dentro dessa avaliação, elaborar um plano de atuação, dimensionar as questões organizacionais. Isso aqui eu sugiro que deva ser feito sempre com a presença daquele que trabalha, dos trabalhadores daquele ambiente, são eles que sabem, são eles que
tem um contato cotidiano com a forma de organizar o trabalho, essa forma de administrar o trabalho, aplicar o plano e avaliar, discutir os resultados com os trabalhadores, né? Mudar as normas, as políticas de gestão que levem a respostas adequadas, né? E tire aquelas respostas inadequadas. Enfim, é um ciclo que deve ser repetido pelo menos a cada 6 meses. O que falta no trabalho, acho que a gente tem uma pesquisa que eu acho interessantíssima, de 2010, um pesquisador canadense, que ele vai dizer, o que falta é isso, falta reconhecimento, falta apoio, há desrespeito, né? Não há respeito, há muita dificuldade de conciliar o trabalho e vida pessoal, a pessoa já chega sobrecarregada em casa, né? Falta de participação nas decisões e ambiguidade de papéis. Eu acho que esses 7 pontos que ele coloca são importantes para a gente estar pensando o que falta na relação de trabalho. Talvez se a gente fosse pensar de uma forma metafórica, qual seria o EPI, o equipamento de proteção individual, dentro do assédio? Olha, vocês perdoem, mas eu sempre digo, é o respeito e o reconhecimento. Parece uma coisa boba, mas que é tão difícil entre as pessoas ter uma relação entre iguais, né? Respeitando as diferenças, mas entre iguais em direito. Então, um chefe, assim como ele deve respeitar o trabalhador, isso deve ser também, ter um caminho duplo, né? O trabalhador também, né? E quando o chefe exige um trabalho, ele não pode vir essa exigência permeada pelo desrespeito ao outro. E haver o reconhecimento. Reconhecimento não com promessas falsas de promoção, mas o reconhecimento real daquilo que aquele trabalhador faz com o maior empenho possível dentro do seu trabalho, né? Bem, se nós fôssemos pensar as medidas necessárias, elas passariam até pelo conceito de trabalho decente, que é aumentar a transparência e participação efetiva dos trabalhadores, né? Estabelecer metas humanas, não metas desumanas, não metas que olham simplesmente, exclusivamente o trabalhador como uma extensão da máquina, né? E que se não dá a meta passa a ser discriminado por isso, né? E estimular a autonomia, ajuda mútua e liberdade para criar, coisa que está muito ausente dentro do mundo do trabalho. Quer dizer, não dá para falar em trabalho decente quando você tem um trabalho, uma relação laboral permeada por essa competitividade, por essa desigualdade no trato, né? E pelo desrespeito ao outro e por metas desumanas que se impõem cada vez mais, né? Quando há um protocolo de ação, aí tem que ser pensado conjuntamente. O PANDO, que é um espanhol, ele prevê dentro desse protocolo criar uma cultura organizacional que minimize e evite o assédio, gerar estilo de gestão do conflito, de lideranças participativos. E aqui eu chamo a atenção que um conflito que demora no tempo, ele não é mais um conflito. O conflito ele é sempre bem-vindo, bom quando eu aceito as ideias do outro, mas quando é um conflito que permanece no tempo, ele passa a ser uma crise. A gente tem que olhar como uma crise, mas não como um conflito, né? Enfim, também vocês olharão isso com calma. O termo de ajuste de conduta tem sido uma prática muito adotada pelos Ministérios Públicos do Trabalho, assim como o Trabalho e o Emprego, né? E existe, inclusive, alguns Ministérios Públicos que exigem dessas empresas, quando elabora o TAC, elaborar um diagnóstico do meio ambiente psicossocial. Isso é muito interessante, porque vai estimular as pessoas, os profissionais, os psicólogos, os médicos, a olhar esse meio ambiente do ponto de vista psicossocial. Quais são os fatores psicossociais que favorecem, que estão aí dentro do aspecto aí da organização de trabalho e que desencadeia o assédio moral, né? E aqui, eu não sei se dá tempo, de novo estou preocupada, mas enfim, queria rapidamente contar algumas historinhas. Esse tema é muito complexo para a gente falar em pouco tempo. Vocês veem que a Eloane, até tecladinho aqui, que terminou nem falando nada, mas enfim, esse é um exemplo de o abuso de poder numa divisão de jornada de trabalho. Vocês estão vendo aí, a chefa dessa farmácia fez o horário a depender da cor da pele de cada trabalhador. Então ela diz, o horário será definido conforme a cor de cada trabalhador. A R, como é branquinha, ficará pela manhã. A L, como ele já é um pouco mais clarinho, fica à tarde. E tu, como já é mais pretinho, fica na escuridão à noite, que combina contigo. Então não dá nem para a gente tecer comentários de não só práticas discriminatórias, mas uma forma abusiva e até mostrando desconhecimento radical de como se organiza, né? Isso é uma organização de trabalho, mas como se organiza o trabalho através da cor da pele. Essa é uma história de médico, e aí eu trouxe um pouco intencional, um fragmento da sua história, um médico de 45 anos, em que ele declara: a instituição está doente
E quando eu trago essa história de médico, muitas vezes as pessoas acham que a violência só ocorre com o outro e que não ocorre no seu ambiente de trabalho. É um engano da pessoa que pensa assim. A violência ela não ocorre só com aquela pessoa que está na produção, com aquela pessoa que é mulher, com aquela pessoa que tem um nível de escolaridade mais baixo. Não. A violência ocorre desde o alto escalão até o mais baixo, né? Em todas as categorias. A gente pode até dizer, há categorias que ocorrem mais, outras menos, mas em todas as categorias, em todos os espaços em que há uma relação hierárquica fundamentalmente assimétrica. Então, a instituição, ele diz, a instituição está doente, o adoecimento mental é grande, toma proporções assustadoras. O diretor, que é médico, grita com os colegas pelos corredores do hospital. O clima geral é de insatisfação em algumas unidades devido à forma como ele administra. Não existe plano de carreira, política de benefícios sociais, assistência médica gratuita e, observe, um prêmio em dinheiro está atrelado a uma política de não adoecimento. Quando o empregado sofre um acidente de trabalho com afastamento ou tem licença médica, perde o tal prêmio. Bem, qual é o motivo, qual é o evento? Esse gerente administra por conflitos, né? E tem sido muito comum em hospitais, instituições públicas, por exemplo, no nosso país, colocar um administrador que vem da área privada, né? Bem, uma outra historinha muito rápida também, é um banco que foi condenado por humilhar uma trabalhadora negra por não atingir as metas de venda dos produtos estipulados, né? Então, foi obrigado a vestir, colocar um chapéu de burro, enfim, aquelas coisas que humilham publicamente. Esse é um caso muito interessante, que é um professor de uma universidade do Rio Grande do Sul, né, em que durante as aulas ele fazia piadinhas racistas com seus alunos. E aqui eu coloquei só algumas frases para vocês terem uma ideia. Os negrinhos da favela só têm dentes brancos porque a água que bebe possui flúor, soja que nem negro, uma vez que nasce é difícil de matar, negro bom é negro de alma branca, enfim, uma série de impropérios que esse professor, quer dizer, que esse educador dizia em plena sala de aula. Os alunos, ao longo do tempo, foram anotando essas frasezinhas, entraram na justiça e esse docente teve que fazer ressarcimento integral do dano e, fundamentalmente, pedir desculpas, não só àquela classe onde ele dava aula, mas a toda a faculdade onde ele lecionava, né? E teve algumas outras punições. Agora, o que eu queria chamar a atenção, apesar dessa desculpa, ela tem um cunho pedagógico muito importante, né? Mas ela não tira a capacidade do trabalhador manter a sua queixa, manter a sua, exigir a sua reparação, ou do conjunto de trabalhadores exigir a reparação. Isso aqui é uma outra também no âmbito de uma faculdade de Direito daqui de São Paulo, em que foi elaborado um ataque, né? Teve alguns casos de humilhação dentro desse ambiente de assédio moral, e no ataque estava muito bem colocado que a faculdade de Direito, vejam bem, Direito, se obriga a não realizar assédio moral contra seus funcionários e a adotar medidas de combate à prática, entre elas a realização de seminários sobre o tema. Bolsa de estudo, de 50% para 6 alunos, promoção de campanha no âmbito interno e seminários periódicos. Já é uma boa ação. Mas o que eu queria chamar mais a atenção de vocês, talvez vocês conheçam, é o caso que não vou entrar em detalhes, mas que é público. A Ambev, a segunda empresa de bebidas do planeta, ela em 2008 veio a público com uma história terrível de humilhação a todos os seus trabalhadores, porque não davam meta, que não cumpriam a meta, que não alcançava a venda dos mixes. Ela foi multada na época, uma multa muito grande, mas a história da Ambev foi se repetindo em vários outros estados do país, dando uma dimensão muito grande ao que de fato estava acontecendo na política de gestão dessa empresa, né? Quando chega no Rio Grande do Norte, em 2008, também um caso que ficou conhecido desta mesma empresa, e que terminou assim: durante 6 meses, em jornais, rádio, TVs, teve uma campanha publicitária muito ampla, em que uma das frases era essa: você tem muitas funções no trabalho, aceitar humilhações não pode ser uma delas. Mas nós fomos surpreendidos, esse ano de 2012, há 2 meses atrás mais ou menos, com um novo caso da Ambev, em uma de suas reuniões matinais, em que levava garotas de programa para motivar os trabalhadores a vender mais. Então vocês vejam como isso vai tomando a violência, vai tomando características na forma de administrar o trabalho, e em que os trabalhadores, acho que vocês estão vendo aqui, tem uma cerveja lá no fundo, é uma sala de reunião, essa foto foi tirada de celular, e os trabalhadores deveriam passar óleo
garota de programa, enquanto excitados, passava essa excitação sexual, digamos assim, se é possível isso, para o estímulo à venda, né? Bem, o que tem a ver é o movimento organizado com isso. Eu queria chamar bem a atenção, não sei de novo como está meu tempo, mas enfim, que a desconstrução do assédio moral é um caminho coletivo. Quer dizer, ao dizer isso, nós estamos dizendo que o indivíduo que sofre assédio individualmente, que ele é colocado como uma figura exemplar, digamos assim, para que o coletivo não faça algo, e fazer algo é não dar a produção, não ultrapassar a meta, né? Então ele deve sim entrar com processo, mas que ele tenha muito claro que toda ação que é individualizada é um tiro no pé, né? Quer dizer, a desconstrução do assédio dentro da organização de trabalho é coletiva na medida em que a sua causa está relacionada à forma de organizar o trabalho, à forma de administrar o trabalho. Então, manifesta-se entre um e outro, mas é uma questão que diz respeito à organização de trabalho. Então, assim deve ser pensada, não só por aqueles que testemunham, aqueles que assistem, quer dizer, na medida em que aquele não é vítima naquele momento de palavras que o constrange, que o desmoraliza, que o desqualifica profissionalmente, não significa que ele também não esteja sofrendo, que não diga a respeito a ele essa questão do assédio moral. Quanto ao sindicato, a política deve ser a mais clara possível. E não estou aqui, mas só chamando a atenção, uma política que condene o assédio moral no trabalho. Não é possível se aceitar relações desumanas em pleno século XXI, né? E num ambiente de trabalho que não vamos ficar citando isso, mas que hoje, em pleno 2012, continua ferindo, adoecendo e matando as pessoas ou levando as pessoas até o suicídio. É só nós vermos as estatísticas da Previdência, né, que mesmo subnotificados, mas já nos dá um retrato aterrador do que significa o ambiente de trabalho nos dias atuais. Isso sem falar no que acontece nas terceirizadas, que muitas vezes são acidentes e doenças que desaparecem das estatísticas, né, sequer são notificados. Então, cabe ao sindicato acompanhar as medidas disciplinares, assim como as TACs, né, a revisão constante do procedimento de trabalho, quer dizer, estar atento a isso, mas fundamentalmente sensibilizar a classe trabalhadora e a comissão de fábrica, estimular a formação de comissões de fábrica dentro das empresas, né? Hoje a gente tem várias ações coletivas de sindicatos em relação à questão do assédio. Aqui está uma grande manifestação da Bosch em 2009, uma outra da LG, né, que eles caracterizaram como Dia do Basta ao Assédio Moral, né? Uma outra na USP aqui de São Paulo, na Escola de Aplicação, que chegaram a fazer uma passeata com os funcionários e professores de combate ao assédio moral, acho que vocês estão vendo aí na placa. Tem acordos hoje já da CUT no setor bancário, mas isso não significa que ao fazer um acordo as coisas estão resolvidas, papel cabe tudo, né? Então é necessário que para dar vida ao papel existam pessoas lutando, questionando, cobrando, resistindo. Tem uma lei interessantíssima, que é de 2009, assinada pelo Mantega, em que ele vai colocar claramente, nessa lei 11.948, a vedar empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento a empresas que tenham prática de assédio moral. Então, no artigo 4º está exatamente nesse conteúdo. Fica vedada a concessão e renovação de qualquer empréstimo ou financiamento pelo BNDES a empresas de iniciativa privada, né, cujos dirigentes sejam condenados por assédio moral ou sexual, racismo, trabalho infantil, trabalho escravo ou crime contra o meio ambiente. Também nós vamos ter a lei 7202 de 2010, é um projeto de lei, na verdade, que envolve diversos deputados e que é muito simples e muito inteligente essa lei. O que é que ela quer? Ela, na verdade, ela interfere, ela propõe que na 8213, no artigo em que fala sobre a violência física, se inclua a palavrinha violência moral. Isso para facilitar, inclusive, que os nossos colegas, ao atender um caso de assédio moral, de adoecimento por assédio moral na Previdência, que reconheça os transtornos que causa esse ambiente de violência à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, né?